Decreto número 12.128, de 1º de agosto de 2024. Institui o Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe conferiu o artigo 84, caput, inciso 6, a linha A, da Constituição. Decreta. Artigo 1º. Fica instituído o Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos, no âmbito da administração pública federal, com a finalidade de promover medidas intersetoriais para a garantia dos direitos dos povos ciganos. Parágrafo único. Os povos ciganos são considerados como povos e comunidades tradicionais, para fins do disposto no Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, reconhecidos o pertencimento étnico e as formas de organização social, linguística, cultural, familiar e territorial próprias. Artigo 2º. Poderão participar do Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos os órgãos e as entidades da administração pública federal que possuam competência para a execução de ações destinadas à implementação de políticas que assegurem a melhoria das condições de vida e a ampliação do acesso a bens e serviços públicos aos povos ciganos no país. Artigo 3º. São princípios do Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos. 1. A transversalidade étnico-racial e de gênero nas políticas públicas destinadas aos povos ciganos. 2. O respeito à autodeterminação, à integridade de moradia e de sua territorialidade, ainda que em condição de transitoriedade, à plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais dos povos ciganos, conforme o disposto no artigo 2º da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho. 3. O reconhecimento do modo de vida tradicional cigano como prática coletiva familiar. 4. A priorização de famílias ciganas em situação de vulnerabilidade social. 5. O reconhecimento do anticiganismo no discurso e nas práticas de preconceito e discriminação étnico-racial contra os povos ciganos. 6. O reconhecimento da presença histórica e da contribuição econômica, cultural e social dos povos ciganos na construção do país. 7. A participação e o controle social, e 8. A equidade étnico-racial e de gênero. Artigo 4º. São objetivos do Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos. 1. Combater o anticiganismo como expressão do preconceito, a discriminação étnico-racial e o discurso de ódio contra os povos ciganos. 2. Reconhecer a territorialidade própria dos povos ciganos, considerada a dinâmica de itinerância das rotas. 3. Reconhecer o direito à cidade, à infraestrutura básica e à moradia digna, em áreas urbanas ou rurais em formato de rancho, bairro, vilas, comunidades ou acampamentos ciganos. 4. Ampliar a presença de crianças, jovens e adultos ciganos nas instituições de ensino, em todos os níveis de escolaridade. 5. Atender às especificidades dos povos ciganos nas políticas de atenção à saúde. 6. Ampliar o acesso dos povos ciganos à documentação civil básica. 7. Promover a segurança e a soberania alimentar e nutricional dos povos ciganos. 8. Ampliar o acesso das pessoas ciganas ao trabalho, ao emprego, à renda e à seguridade social. 9. Valorizar a cultura e promover as práticas e saberes tradicionais dos povos ciganos, e 10. Promover o debate da história e da cultura dos povos ciganos no país em colaboração com o sistema de ensino. Artigo 5º. O Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos compreenderá ações a partir dos seguintes eixos temáticos. 1. Direitos sociais e cidadania, e 2. Inclusão produtiva, econômica e cultural. Artigo 6º. Ato da Ministra de Estado da Igualdade Racial instituirá comitê gestor com a finalidade de monitorar e avaliar a implementação do Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos. Parágrafo único. O ato de que trata o caput. 1. Disporá sobre a composição do colegiado, as suas competências e sua forma de funcionamento, e 2. Observará o disposto no capítulo 6 do Decreto nº 12.002,
de 22 de abril de 2024. Artigo 7º. Para a execução do Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos, poderão ser firmados convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres entre órgãos e entidades da administração pública federal com os estados, o Distrito Federal, os municípios, entidades privadas sem fins lucrativos e organismos internacionais, observado o disposto na legislação aplicável a cada tipo de instrumento. Artigo 8º. A execução do Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos será custeada por dotações orçamentárias da União consignadas anualmente nos orçamentos dos órgãos e das entidades participantes, observados os limites de movimentação, de empenho e de pagamento estabelecidos. Artigo 9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 1º de agosto de 2024. Do 103º da Independência e 136º da República. Luiz Inácio Lula da Silva Silvio Luiz de Almeida Aniele Francisco da Silva. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 2 de agosto de 2024.